É sempre bom, Senhor, falar contigo e nesse momento que iremos te ouvir, pedimos a Ti, Senhor, que os nossos corações se curvem à Tua palavra e a acolha com fé, que ela faça cumprir o Teu propósito de transformação, Senhor, no nosso homem interior. Que esta manhã possamos descer desta casa transformados, restaurados. Porque, Senhor, esse é o Teu querer e deve ser o nosso desejo e anseio. Peço a Ti, Senhor, que Teu Espírito Santo flua em nosso meio e por meio da exposição da Tua palavra, encontre cada coração aqui nesta manhã, Senhor, cada um dos meus irmãos, e cumpra, Senhor, o propósito determinado desde a eternidade na vida de cada um deles, a começar de mim, Senhor. Nós oramos e Te suplicamos. Guia-me, Senhor, na explanação da Tua palavra. É o que eu Te rogo no nome de Jesus Cristo. Amém. Nessa vida, qual deve ser o nosso maior desejo? Nossa maior aspiração? O que tem ocupado os nossos pensamentos e levado cativo a nossa atenção? De modo que nisso dediquemos a nossa força. Tem sido tudo ou muitas coisas, menos o que deveria ser. Na carta de Paulo, lá em Filipenses, o apóstolo ele entrega alguns elementos que são legítimos, que devem ocupar a nossa mente e inspirar o nosso pensamento. Lá ele disse, no capítulo 4, versículo 8: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se há algum valor existente, seja isso o que ocupe o nosso pensamento. O que Paulo nos diz aqui, irmãos, reflete o testemunho, o proceder e o comportamento daquela bem-aventurança de um coração que foi purificado. Projetamos tantas coisas na nossa vida, planejamos tantas coisas, desejamos construir tantas coisas, e estas ocupam os nossos pensamentos. E eu imagino que você deve concordar comigo isso. Por exemplo, há quem passe horas ocupado lustrando o sapato, lustrando um carro. O carro dá para fazer muitas horas mesmo, o sapato é mais rapidinho. Há quem fique encegueirado para tirar aquele cisco, aquela poeirinha de casa, e fica ali horas faxinando a residência. Há também quem esteja insatisfeito com a própria casa, e aí promove grandes reformas.
sempre mudando alguma coisa, sempre ampliando, trocando de imóveis, trocando de imóveis, trocando de carro, mudando de profissão. As pessoas estão querendo mudar tudo o tempo inteiro. Só não querem mudar as suas vidas naturais. Você está me ouvindo? Você ocupa a sua vida com tanta coisa. Procura arrumar tudo. Mas a sua vida espiritual não tem mudado, não muda. Não querem trocar as suas vidas naturais por uma vida espiritual. O problema é que suas atenções estão voltadas apenas para essas coisas, que eu mencionei algumas delas, para essas movimentações, para esse tipo de mudança. É evidente que essas transformações no interior é somente possível, a transformação no interior é somente possível por uma obra regeneradora do Espírito Santo. Por mais que você queira fazer por si mesmo, você não vai conseguir. Você vai ficar inquieta, mas não vai conseguir. Porque é uma obra de Deus, não é uma obra sua. Mas tem que lhe vir a consciência. Fora isso, jamais qualquer pessoa se inclinará, se não for uma obra de Deus, jamais ela se inclinará por si mesma a arrependimento verdadeiro, a fé verdadeira, a vir a Jesus Cristo confessando os seus pecados e reconhecer que precisa da salvação dele. Você que está aqui hoje, que ainda não se rendeu a Jesus Cristo, você não virá a Ele se não for por a obra do Espírito Santo. Do contrário, você vai ficar vivendo uma vida destruída, uma vida amaldiçoada no pecado, até que a tua alma seja inflamada nas chamas que nunca se apagarão do inferno. É duro isso que você está ouvindo, mas é a pura verdade. Talvez você esteja ocupado com toda forma de dinâmica na vida, ocupado com tudo e não está percebendo que você está se ocupando com o pecado. Todas as formas de demanda, coisas que só fazem multiplicar a vaidade no seu coração e te arrasta cada vez mais para longe de Deus. Isso te suja, isso te deixa encardido. E talvez você não perceba, mas os seus pensamentos estão ocupados, sua emoção está tomada. Você não consegue parar de pensar em outra coisa, senão estas coisas triviais. São coisas triviais que acabarão. Você não vai conseguir carregar essas coisas para sempre, para a eternidade. E não tem, por isso, depositado a sua força, energia, emoção, no que seja de fato, onde você precisa de fato investir e investir tudo. Qual é o seu maior desejo? Qual é o seu maior anseio? Que bom seria que a sua mente e o seu coração estivesse ocupado pelas coisas do alto, como você ouviu lá em Filipenses. Que bom seria que você fizesse investimento no que tange a vida espiritual, porque esta é mais real do que a vida que você tem, do que eu tenho, do que nós levamos. Quantas coisas passam pela sua cabeça? Quantas coisas você persegue de maneira frenética? Mas são maculadas, enviesadas, como eu falei, pela vaidade,
pela satisfação própria, a realização própria. Pessoas são consumidas por isso. Quantas destas coisas você busca e não sabe a verdade, ou não lembra da verdade, do que a palavra de Deus diz? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essas pessoas renegam essa verdade. Elas negam essa advertência. Isso aqui é uma advertência bíblica. Você precisa seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nenhum de vocês, nem eu, ninguém, mais bonito que seja, se não seguir o pré-requisito da palavra de Deus, não verá ao Senhor. O nosso maior desejo, ou o seu maior anseio, o que deve ocupar mais os seus pensamentos e te levar a aplicar todo o esforço da sua vida, deve ser um dia ver ao Senhor. Isso deve ser o seu maior anseio aqui, o seu maior desejo. Um dia haver de ver o Senhor. Porque não pense que você não vai estar diante dele um dia. Você vai estar diante dele um dia e dará conta a ele todas as suas obras. O que você está pensando, arrazoando no seu coração agora, você vai dar conta a ele. O que você fez ontem, o que você tem feito, você vai dar conta a ele quando você estiver diante dele. E não haverá como escapar disso. Não haverá como mudar isso. Todos estaremos diante de Deus. Nessa manhã, no Monte Cristo, o Senhor, o Rei dos Reis, e as suas bem-aventuranças nos dizem que devemos lavar o nosso coração. Se nós não lavarmos o nosso coração, nós não veremos a Deus. Ele diz, no capítulo 5, versículo 8: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos ficar de pé e lermos juntos, irmãos, a palavra de Deus? Eu vou ler, e depois os homens vão ler, depois as mulheres irão ler, e depois leremos todos juntos. Verso 8, capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. As mulheres. Os homens. Todos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Amém. Sentai, irmãos. Jesus te trouxe aqui essa manhã para ouvir essa mensagem. É a beatitude que encontramos e que é o divisor de águas. Deve dividir as nossas vidas, um antes e depois. E ele estava falando para a multidão que ele estava percebendo as necessidades. Deve ser o divisor de água aqui para os súditos do reino de Deus. Está nítido aqui, meus irmãos, a chamada para uma vida santa.
Jesus está nos chamando essa manhã a uma vida pura, uma vida santa, separada deste mundo. O que é ser santo, ser puro? É ser separado deste mundo. Uma vida desarraigada deste mundo. As Escrituras Sagradas fala aqui sobre coração. A figura coração aqui na Bíblia está figurando o homem interior, o verdadeiro homem, o verdadeiro ser. Jesus não está usando aqui uma simples metáfora. Aliás, não é uma metáfora isso aqui, quando ele fala do coração limpo. Ele não está fazendo uma metáfora. Uma metáfora seria uma comparação direta de uma coisa para outra coisa. Como ele disse, eu sou a porta. Ele não é a porta, mas é uma comparação para dizer que ele é o acesso para Deus. Quando ele te chama de ovelha, você não é um animal, você é um ser humano, mas há qualidades ali mostrando que você precisa ser dócil, ouvinte, ser guiado por ele. O Senhor está usando aqui, irmãos, ele não está falando também do coração, o músculo que bombeia o teu sangue no seu corpo, nas suas artérias, nas suas veias. Ele não está falando disso aqui. Ele está fazendo algo mais profundo. Ele está falando aqui de uma forma alegórica. Há alegorias no texto. Ele está usando o coração como uma alegoria para se referir ao estado espiritual do homem, ao estado interior do ser humano. O ser humano precisa ser limpo, precisa ser puro. O homem verdadeiro, o homem interior, não o estereótipo. A Bíblia fala que a condição natural do coração, ou a condição natural do homem interior, é um diagnóstico nada animador. Lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9 ao versículo 10. Esse é o diagnóstico do homem, do coração do homem. O coração humano é mais enganoso que qualquer outra coisa e extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mau? Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos, dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com suas ações. Isso aqui é coisa séria, irmãos. Jesus é o Senhor que está olhando cada coração aqui essa manhã. Ele está sondando cada coração aqui. Quando ele olhou para aquele coração daquele povo, ele estava olhando a verdade das pessoas. Quando ele está olhando para essa multidão aqui, ele está olhando para você, sua verdade, sua realidade, e que suas palavras penetrem o seu coração. Aliás, Jesus sempre fez isso. Ele não fez isso somente ali no Sermão do Monte, ele sempre fez isso, ele sempre olhou o coração dos homens. Marcos capítulo 2, versículo 8, abram lá. Ele sempre viu o coração dos homens. E Jesus, percebendo, diz o texto, algo por seu espírito, que eles assim arrazoavam dentro de si, lhes disse: por que estáis arrazoando estas coisas no seu coração? Jesus estava vendo ali, o Espírito Santo estava mostrando a Jesus Cristo as verdades do coração do homem, do interior. Jesus está vendo você e sabe fazer a leitura muito bem do que está no teu coração. Jesus sabe o que está se passando dentro de você, ele sabe as suas impurezas que você carrega na sua alma, como ele bem disse lá em Mateus capítulo 15, versículo 19 ao versículo 20. Pois do coração vêm maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentira e calúnia. São estas coisas que contaminam
Comer sem lavar as mãos não contamina. A limpeza exterior não contamina. E não purifica, na verdade, perdão. A limpeza exterior não purifica. O que contamina está dentro do coração, está dentro da alma do homem. O problema real está no exterior. O verdadeiro problema está dentro. A limpeza deve ser feita dentro, no coração, não por fora. Por fora a gente pode maquiar bonitinho. A gente pode parecer ser o melhor crente. A gente finge um sorriso, a gente mostra virtudes externas. É muito fácil, irmãos. Mas a verdade de dentro, o coração, a gente não consegue mudar por nossas ações. A gente não consegue maquiar o coração. Estereótipo a gente faz, mas o coração não. Jesus disse em Mateus 23, versículo 23 ao versículo 28, quando ele estava repreendendo as pessoas hipócritas que estavam ali diante dele. Hipocrisia no coração. Maquiar é ser um hipócrita. Fingir ser o que não é hipocrisia. Você pode enganar a mim, eu posso te enganar, mas a Deus nós não enganamos. Deus conhece. Deus sabe. Olha o que ele diz no verso 23, do capítulo 23 de Mateus. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas, tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deviam fazer estas coisas, ter boas obras, mas sem cuidar das mais importantes. Guias cegos com a água para não engolir um mosquito, mas engolem um camelo. Que aflição os espera, mestres da lei, fariseus, hipócritas! Tenham cuidado de limpar a parte exterior do corpo, do copo, do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Fariseus cegos, lavem primeiro o interior do copo e do prato, e o exterior também ficará limpo. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas! São como túmulos pintados de brancos, bonito por fora, mas cheio de ossos e de toda espécie de impureza por dentro. Por fora parece justo, mas por dentro o seu coração está cheio de hipocrisia e de maldade. Homens podem, meus irmãos, enganar homens por muito tempo ou por toda uma vida, mas Deus não se engana. De Deus não se zomba. Qual o padrão de Deus aqui para nós e para os seus súditos essa manhã? Qual o padrão do reino de Deus? Isso está muito claro. Ele falou aqui neste sermão do monte, e ele ampliou ainda mais, lá no versículo 48. Capítulo 5 de Mateus, versículo 48. Olha o que Jesus disse. Portanto, sedes vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Em outras palavras, o padrão de Deus para nós, meus irmãos, é Ele mesmo. O padrão de Deus para você não é a minha vida, a minha imagem, não se firme em mim não, eu sou pecador, eu sou falho. O padrão de Deus não é o irmão que está aí ao seu lado. Você não deve olhar para ele e tê-lo como o padrão da sua vida, da sua alma. O padrão para o seu interior, para a sua vida, é Ele mesmo, é Deus.
A gente tem que dar bom testemunho, a gente tem que ser exemplo, a gente precisa ser copiado também, como Paulo diz, mas o exemplo maior é Deus. Ele é perfeito em todos os seus caminhos. Ele é justo, ele é fiel, ele nunca pecou. Eu peco, você peca, nós falhamos. O padrão que Deus exige para nós é Ele mesmo. A busca pela santidade de Deus nos torna aqui perfeitos. Perfeitos é ser maduros, é sermos amadurecidos. Então, a busca pela santidade de Deus é que vai nos proporcionar amadurecimento, irmãos. Bem-aventurados os limpos de coração. Não tem como verdadeiramente ser bem-aventurado ou ser feliz se não ocorrer essa limpeza de dentro, profunda, no interior. O interior do homem não se lava com água e sabão, com alvejante. O interior do homem não se lava com boas intenções, boas obras, não lavam o coração. Não purifica o coração também com mandingas. Não se purifica o coração com sacrifícios, simpatias, oferendas entregues a qualquer entidade de qualquer religião. Não se purifica o coração com promessas como aquelas que a gente faz no início do ano, ou leva um ano inteirinho prometendo. Não se purifica o coração com obras de caridades, com doações. Não se purifica o coração com pensamento positivo. Não se purifica o coração com otimismo, ser otimista, ou palavras de autoajuda. Isso tudo não purifica o coração. Seu coração não é purificado por você viver através de um ascetismo religioso, com privações naturais, se privando de prazeres deste mundo, achando que se esforçar humanamente em privar a sua mente, privar o seu corpo, vai promover para você uma pureza interior, como muitas religiões orientais prometem. Ou até mesmo dentro do ascetismo, se autoflagelar. Aqueles homens que vivem se autoflagelando, suas costas batendo, se chicoteando. Isso não purifica. A única coisa que purifica e lava o teu coração por completo é o sangue de Jesus. Como a palavra de Deus diz lá em João, e 1 João 1, 7 e 9, o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É este sangue que nos alveja, irmãos. E o verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Somente aqueles que foram purificados no coração, que foram lavados neste sangue, é que poderão entrar no reino de Deus. Vejam comigo o que Davi falou lá em Salmos. Ele fez uma pergunta e ele mesmo respondeu. Salmos 24, versículo 3 ao versículo 5. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Veja a resposta: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Amém? Eu estou pregando o Sermão do Monte, e eu não me aventuro a ser como Jesus falou. O que Jesus falou não se compara, como ele ensinou não se compara. Mas vocês estão comigo de uma forma alusiva aqui em o Monte Cristo, que nós estamos chamando. Mas um dia vocês hão de subir para um monte muito maior do que este monte aqui figurado, de forma alegórica. Um dia vocês subirão até a presença de Deus. Quem vai permanecer lá neste monte?
Só quem teve as suas mãos lavadas e o seu coração purificado. Mãos purificadas falam de obras justas. Nós vamos prestar contas, irmãos. Eu falei no início. Você vai subir este monte um dia. Suas obras são justas. Puro de coração fala de vida íntegra, quem anda em santificação. É assim que nós devemos viver. Ser alguém limpo de coração não é ser como Davi, não é ser como Daniel, não é como nenhum tipo de personagem bíblico. Ser limpo de coração é como as Escrituras dizem, é seguir aquele que não conheceu o pecado. 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado. Quem é ele? Jesus. Ser limpo de coração é ser como ele, aquele que não conheceu o pecado. Eu conheci o pecado, você conheceu o pecado, Davi conheceu o pecado, todos os homens conhecem o pecado, viveram no pecado e tiveram que ser lavados. Ser limpo de coração é ser como Jesus, aquele que não conheceu o pecado. É como Hebreus diz lá em capítulo 7, versículo 6, santo, quando viveu aqui entre nós, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito sublime e mais alto nos céus. Bem-aventurados os limpos de coração. A palavra aqui, kataros, limpos, no grego, transmite a ideia, a compreensão de que são aqueles que foram tornados, que se tornaram inocentes, foram lavados e foram inocentados, porque foram limpos da culpa do pecado. Esta manhã você tem a oportunidade de descer para casa, descer deste monte, voltar para a sua casa limpo, lavado no teu coração. Não endureça o teu coração, não se revolte contra Deus. Antes se quebrante, antes clame pelo Deus da misericórdia e seja feliz. Saia daqui bem-aventurado, com o coração lavado. Faça o que o profeta Joel disse no seu livro, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor. Joel capítulo 12, versículo 12 ao versículo 13. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Convertam-se ao Senhor de todo o seu coração. Isso faça com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, grande em benignidade e arrepende-se do mal. Ou seja, Ele muda o mal para a bênção. Rasgue o seu coração, arrependa-se, este é o efeito daqueles que encontram a santidade de Deus. Uma vez que contempla a sua própria indignidade e corre para a maravilhosa graça de Deus, revelada na pureza que há em Jesus, aquele que lava pecados. Ele é o único que lava pecados. Que o sangue de Jesus purifique todo o seu ser esta manhã e remova toda a sujeira espiritual da sua vida, e você seja santificado e separado para Deus. Não deixe que a sujeira do pecado cegue o seu coração a ponto de um dia impedir você de permanecer no monte de Deus, porque somente os limpos de coração estarão aptos para ver a Deus. Foi o que o rei falou aos seus súditos aqui no final do verso 8: porque verão a Deus. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Não se trata aqui, queridos, de apenas um relance,
algo meramente visual, é algo muito além, tem aspectos mais profundos. Ver a Deus é ter relação íntima com Ele, é se relacionar intimamente com Deus. Aqui está falando que os santos, os súditos de Deus, os de coração puro, são aqueles que estarão exclusivamente perante a face do Senhor e se relacionarão diretamente com Ele. Deixa eu te explicar um pouquinho melhor isso aqui. No original, irmãos, quando a gente lê o texto no grego, a gente consegue ver um pouco mais ampliado isso aqui. Eu vou explicar um pouco melhor para vocês. No original grego, a expressão porque verão a Deus é lida assim: roti otoi ton theos opsontai. Isso aqui é no grego. E se você for traduzir essa expressão grega, palavra por palavra, seria assim, irmãos: porque eles o Deus verão. Porque eles o Deus verão. Logicamente, para a nossa leitura, isso fica um pouco confuso, não soa muito bem, né? Essa expressão, essa construção não fica muito bem. Então, o que os tradutores fazem? Eles precisam arrumar o texto. Eles precisam arrumar o texto para que não fique confuso para nós e não fuja do original, daquilo que o autor quer falar. Cabe a nós que estamos expondo as Escrituras fazer emergir algumas verdades que muitas vezes na tradução acabam se perdendo ou acabam ficando simplesmente suprimidas, como foi aqui no caso. No texto à nossa disposição, se você estiver lendo aí na ARA, a revista Almeida Atualizada, ou na NVT ou na NVI, você não tem aqui o pronome eles, não é verdade? Não está aqui explícito o pronome eles. Isso não corrompe o texto, isso não prejudica o texto, porque está comunicando uma verdade também. Há um princípio aqui que a gente vê claro. Claro que implicitamente, você olhando aí para o texto, a conjunção por, está vendo aí, olhinhos no texto aí, para você acompanhar a minha linha de raciocínio. Essa conjunção aí porque, e ao lado dela tem o verbo verão, entre ela, implicitamente, está aí o pronome. Eles estão aí, implicitamente. Mas está sintetizado, né, irmãos? Está sintetizado. Por que os tradutores fizeram isso, ou fazem isso? Fazem isso para dar mais fluidez no texto. Aí eles suprimem algumas coisas, para dar mais dinâmica ao texto, mais fluidez ao texto. Só que isso, meus irmãos, muitas vezes quebra a força hermenêutica. O que é força hermenêutica? A interpretação. Isso enfraquece um pouco a nossa interpretação. Não é preciosismo que eu estou dizendo para vocês, mas quando o eles não aparece aqui, quebra essa intenção que Jesus estava querendo mostrar de exclusividade. Eles, os santos, exclusivamente são aqueles que verão a Deus. E ponto. Não serão outros. Não há espaço para meios lavados no reino de Deus. Não há espaço para quem não foi purificado completamente para o reino de Deus. Somente eles, exclusivamente os puros de coração. A ideia aqui é de exclusividade. Vocês foram lavados e são exclusivos hoje. Verão a Deus e participam desta exclusividade. Quem está aqui me ouvindo essa manhã e ainda não foi lavado pelos seus pecados pelo sangue de Jesus, não participa disto. Precisa correr para Ele agora. Arrepender-se para ser um destes, para ser incluídos nesta exclusividade. Um dia você também poderá sofrer a ação deste verbo, ver a Deus.
enxergar a Deus, se relacionar exclusivamente com Ele, somente se você for purificado hoje. A palavra aqui está cristalina, não há outro parâmetro. Você precisa seguir a paz com todos, você precisa seguir a santificação, senão você não verá ao Senhor. Agora, isso não deve ser um peso no pescoço de ninguém aqui, e te deixar preocupado e dizer: e agora? Eu não consigo ser perfeito. Eu disse que a perfeição é caminhar na santidade, e caminhar por santidade vai te amadurecendo, e você vai se tornando perfeito. Isaías diz assim: vinde, pois, e arrazoemos ao Senhor. Ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Eu não estou pegando aqui para você a autolimpeza, não estou dizendo que você se autopurificará, mas eu estou confirmando a você pela palavra que é o sangue do Cordeiro de Deus que purifica pecados. Se você clamar por este sangue, ele virá sobre ti e mudará o teu coração, salvará a tua alma, limpará você, e você um dia estará salvo no céu. Te lavará. Você precisa ser limpo no coração, você precisa da faxina interior. É uma faxina, não essa que você faz em casa, mas é uma obra que é feita pelo Espírito Santo. Ninguém jamais viu a Deus, foi o que Jesus falou. Ninguém jamais viu a Deus, somente aquele a quem o Filho quer revelar. É verdade, nossas imperfeições impedem de vermos ao Senhor, mas haverá o dia em que não estaremos mais neste corpo, nesta casca, estaremos em uma plenitude, e neste dia veremos a Deus, irmãos. Mas hoje o Senhor está revelando o Pai, Jesus Cristo está revelando o Pai através da mensagem àqueles que desejam enxergá-lo pela fé. Isso é algo maravilhoso, indescritível, e podemos dizer de forma inenarrável. Não temos palavras para descrever isso. Caminhando para as minhas palavras finais, eu quero lembrar a vocês que uma vida santa a Deus é obra sim da graça do Espírito Santo, mas é também responsabilidade do cristão. É o Senhor que faz essa obra, é sua responsabilidade viver a santificação. A graça vem de Deus, o esforço é seu. Você é que luta. A graça, a obra que você não pode fazer, Jesus Cristo já fez. Essa realidade de que o esforço é seu, de que a graça vem de Deus, não lhe habilita a viver de qualquer maneira, achando que a qualquer momento você pode sacar da graça e lavar a sua sujidade. Não é isso. Vida santa, vida de santidade é uma vida consagrada, é uma vida séria diante de Deus, é uma vida responsável. Você é responsável por ser santo, por se purificar na palavra de Deus, examinando as Escrituras, se purificar na vida de oração, se purificar na vida de consagração a Deus, se santificar. Como a palavra de Deus diz, viver em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Isso está lá em Lucas 1,75. Em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Um dia nós haveremos de estar, como nós estamos falando, diante da face do Senhor. Haveremos de ver o nosso bendito Redentor. Você vai contemplar a sua majestade, verá o seu lindo rosto, aquele que a Bíblia diz que é o desejado das nações. Mas uma imagem você precisa guardar no seu coração, que está lá em Apocalipse, capítulo 22, abram comigo. Versículo 1 ao versículo 4, depois a gente vai ler o versículo 11. Aqui mostra a realidade da humanidade, enquanto aguarda a manifestação do reino de Deus. Imagine você olhando essas coisas maravilhosas. Então me mostrou o rio da água viva, da água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Imagine você vendo essa coisa maravilhosa.
o trono de Deus, o trono do Cordeiro, o rio de águas vivas saindo dali. No meio da praça, da sua praça, de um lado, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, lá do jardim. Você vai ver também. Aquilo que você sempre leu, estudou, você vai ver. Você vai ver a árvore da vida. Que produz 12 frutos, dando o seu fruto de um mês ao outro, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e o Cordeiro. Seus servos o servirão, os súditos estarão lá, servindo ao Senhor. Você estará lá, vendo todas essas coisas e servindo ao Senhor. E o mais lindo, contemplarão a sua face. E na sua fronte estará escrito o nome dele. Não mais o seu nome, Alex. O nome dele na sua fronte. Tudo isso, irmãos, maravilhoso. Mas nada faria sentido se a gente não o visse. Ver todas essas coisas maravilhosas, ver o trono, ver o rio, ver a árvore da vida, não se compara com ver a Deus. Nada faria sentido se nós não víssemos o nosso Redentor. Agora veja aqui o verso 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Na primeira parte do versículo não significa que o Senhor está incentivando uma vida imprópria, uma vida impura, não tem nada a ver disso. O que ele está dizendo aqui neste verso é que na consumação dos séculos estarão diante de Deus duas classes de humanidade: os que rejeitaram a vida santa e aqueles que praticaram a justiça e a santidade. Os que praticaram a maldade e não foram lavados no sangue de Jesus Cristo receberão a condenação eterna e o juízo, que é a segunda morte. Mas os que foram lavados, purificados, santificados, esses alcançarão a justiça eterna. Esses que preservaram e viveram aqui a vida de santificação andarão na justiça, andarão na pureza para a eternidade e verão aquele Rei glorioso que vocês estão ouvindo aqui toda semana. Vocês hão de contemplar o seu lindo rosto e há de se relacionar com ele para a vida eterna, para sempre. Então, santifique-se mais, purifique-se mais, porque esse dia está chegando. E você que está sujo, eu lhe digo, seja lavado no sangue de Cristo. Arrependa-se hoje e entre um dia pelas portas do reino de Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, essa mensagem é impactante e ao mesmo tempo incomoda os perversos, os que não querem a verdade. Mas, Senhor, o Senhor sempre esteve comprometido com ela, a verdade, a justiça, e foi isso que o Senhor pregou no monte. Obrigado pelo Senhor nos dar a oportunidade de ouvir sobre a santidade, sobre a lavagem do coração pela obra de Jesus Cristo. Obrigado por essa casa, Senhor, se comprometer em pregar a verdade, porque é nela que nós somos aperfeiçoados, Senhor. Eu rogo esta manhã, meu Deus,
Que a obra do Espírito Santo seja feita em cada coração aqui, ó Senhor, do cristão àquele que ainda não se rendeu ao Senhor. Que o cristão continue se santificando, continue vivendo uma vida de pureza, uma vida separada do pecado, e que o sujo, o pecador, se lave no sangue do Cordeiro, se arrependendo dos seus pecados, se rendendo a Ti, Senhor, numa oração sincera a Ti. O Senhor ver a sinceridade do coração, que Ele não perceba, que esta pessoa não venha a arrazoar de que ela precisa fazer isso ou aquilo outro para obter a purificação. Essa obra é feita pelo Senhor. Por isso, ó Pai, que ele ore a Ti se rendendo, e o Senhor, por meio de Jesus Cristo, lave toda a sujeira e leve-o salvo para o céu. Um dia nós estaremos, Senhor, no Monte Santo. Eu quero estar junto com meus irmãos, de coração puro, de mãos limpas, e haveremos de permanecer para sempre contigo, Senhor. Haveremos de contemplar o Teu rosto. Senhor Jesus, nós que falamos tanto de Ti, que pensamos tanto no Senhor, um dia te veremos, te abraçaremos, Senhor, beijaremos o Teu rosto. Nunca mais, Senhor, estaremos longe de Ti. Até que esse dia chegue, Senhor, nos ajude no nosso comprometimento, nos ajude, Senhor, no nosso esforço, nos ajude na nossa responsabilidade. Essa tensão, Senhor, da graça e da nossa responsabilidade, nos dê poder no Espírito Santo para isso. É no nome de Jesus que oramos e que rogamos, Senhor, todas estas coisas esta manhã. Amém. Amém.